Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar. Na última formação que nós tivemos, enquanto nós estamos aqui ministrando a formação, estamos lá atrás, meditando, ouvindo, e foi surgindo assim algo no meu coração, a necessidade de falar com vocês, e que de repente para muitos assim, o tema que vai ser falado hoje pode pensar assim: nossa, mas o Padre vai falar sobre esse tema, né? Falar sobre isso, porque é uma coisa assim, que está me preocupando conforme a questão da nossa caminhada, que é justamente sobre a castidade, né? O que é ser casto? O que é viver a castidade? Um casal pode viver a castidade? A castidade, todo mundo sabe o que é não praticar o ato sexual, né? Então, de repente, a gente vai estar falando muito sobre isso. De repente, alguém vai se sentir assim meio envergonhado, né? Tu pode falar sobre sexo, né? Sobre não vou ser assim, não entrar nas coisas, aquilo que não é para ser entrado. Mas, para que a gente entenda, né, como que é a vida sexual de um casal, a vida sexual de um solteiro, de um consagrado, como a gente trabalhar a castidade dentro, né, da nossa vida, como solteiro, como casado e como consagrado, tá? Então a gente também não vai se estender muito nesse assunto, porque também a gente já tem, a gente vai dar algumas continuidades sobre a formação e vamos passar a data já, né, hoje? Hoje nós vamos passar a data da consagração, tá bom? Então a gente vai depois abrir também para mais um espaço para a gente poder conversar, né, tirar alguma dúvida que desde quando a gente começou toda essa formação até hoje, tá bom? Então, a primeira parte a Rose vai falar. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Quando o padre fala desse assunto, a gente fica até constrangido, né? Eu vou falar. Quem daqui é casado? E casado, lembra, é quem tem o sacramento no matrimônio. Então eu penso que os outros são todos solteiros. Isso. Então a gente precisa entender o âmbito da castidade dentro de cada vida, cada vocação, como o padre mesmo falou. Quando a gente pensa na castidade, a gente remete ao sexto mandamento. Sexto mandamento, olha, agora tem o sexto mandamento. E aí a gente fica com dúvidas, porque até eu perguntei quando o padre sugeriu esse tema, teve essa função, a gente, principalmente quando é casado, a gente acaba escutando que assim, mas dentro de quatro paredes pode qualquer coisa, e o padre respondeu que não é assim que funciona. Então, como consagrado, o que a gente pode e o que a gente não pode? A castidade deve estar relacionada diretamente ao estado de vida de cada um. Então, eu, como solteira, tenho que manter a castidade conforme o Senhor já me determinou. O casado não pode viver a castidade como um solteiro. Não pode deixar de cumprir o seu papel para com o seu cônjuge. Existe um compromisso que vocês fazem, essa parte o padre, como religioso, como consagrado, ele tem um compromisso, ele fez um voto de castidade quando ele assumiu o sacerdócio dele. Então a gente precisa entender o papel de cada um dentro do seu estado de vida, né? Então quando a gente pensa em castidade, a gente vai lá no catecismo, no tratado, lá no capítulo 151, que aí o próprio São Luís, ele vai falar pra gente sobre como a gente tem que viver. De quem tiver o tratado igual ao meu, por isso que é melhor pegar o pelo parágrafo, porque se for a outra editora pode ser que seja diferente.
Amém? Misericórdia. Artigo 4. É. O artigo 4, capítulo 5. Que é lá na parte do tratado, onde já começa, já para as últimas partes, que é onde o São Luís ele vai ensinar para a gente como que a gente tem que viver, os cuidados, como servos. Amém? Vamos começar a ler aqui, tá? Ele vai falar: essa forma de devoção fielmente praticada é um meio excelente para fazer com que o valor de todas as nossas boas obras sejam utilizados para a maior glória de Deus. Quase ninguém age com este fim tão nobre, embora isso estejamos obrigados. Assim acontece porque não sabemos onde está a maior glória de Deus, quer porque não queremos, mas a Santíssima Virgem, a quem cedemos o valor e os méritos de nossas boas obras, sabe perfeitamente onde reside a glória de Deus e não faz nada sem ser para este fim. Então o nosso estado de vida, ele precisa ser canal de graça. Se a gente se perde em algum momento, Maria, lembra que eu falei para vocês da ponte lá do avião? Maria é essa luz que vai nos apontando para o Cristo. Então eu preciso entender qual que é o estado de vida a qual eu pertenço. Ah, Rose, mas eu quero casar. Mas quando você casar, você vai ter os seus deveres de casado. Mas a gente precisa entender nosso estado atual para bem viver. E como consagrado, isso não vai mudar. Como consagrada, eu sendo solteira, eu vou permanecer vivendo a minha vida propriamente de um solteiro. E o casado, a sua vida própria de casado. Ah, Rose, mas o sexo eu sou consagrada. A qual que é o seu estado de vida? A qual que é a sua vocação? E aí a gente precisa estar atento a isso. Eu não posso cobrar do casado que ele tenha uma vida como solteiro. Assim como eu não posso exigir do solteiro que ele tenha a vida como de casado. Então cada um precisa viver conforme o seu estado. E aí eu convido o Papa para explicar para a gente Coríntios. Já. O Papa vai tão rápido. Quem está com a Bíblia? Já fez isso. Quem não tiver com a Bíblia vai apanhar de quem tem. Coríntios 7, capítulo 7, versículo 25. Vamos ler o capítulo 7. Capítulo 7. De quem? 27, Coríntios. Capítulo 7, versículo 25. Mas você vai continuar. Vocês vão ter a questão de tudo. Então, Amém, misericórdia. Amém. Deu um susto no papo, para já não consigo. A gente vai ler essa passagem, porque eu até pedi para o padre, por que eu assustei o padre? Porque essa daqui é uma parte muito particular da vida do casal. Porque tem alguns momentos em que o casal é chamado a viver a castidade. E aí o padre consegue explicar melhor para a gente quando que são esses momentos que a igreja nos orienta que é permitido. Tá bom? Todo mundo junto, acompanhando. A respeito das pessoas virgens, não tenho nenhum mandamento do Senhor. Mas dou minha opinião como alguém que é digno de confiança, graças à misericórdia do Senhor. Considero que a condição das pessoas virgens é boa, por causa das angústias presentes.
pois é bom para o homem ficar assim. Você está ligado a uma mulher? Não procure separar-se. Não está ligado a uma mulher? Não procure uma mulher. No entanto, se você se casa, não pegue. Se você é virgem e se casa, não pegue. Porém, essas pessoas terão tribulações na carne, e eu desejaria poupar vocês. Isso eu digo a vocês, irmãos, o tempo se fez breve. De agora em diante, os que têm esposa, vivam como se não tivessem. Os que choram, como se não chorassem. Os que se alegram, como se não se alegrassem. Os que compram, como se não possuíssem. Os que usam deste mundo, como se de fato não usassem, pois o esquema deste mundo passa. Palavra do Senhor, graças a Deus. A primeira parte era você falar, né? É que essa parte fala da caixinha do casal. Não, mas fala do jovem, depois já vai entrar nessa parte mesmo. Mas senão eu vou falar um pouquinho, depois eu vou falar depois de novo. Entendeu? Eu tentei escapar aqui para Não, porque senão vai quebrar. Você está falando, todo mundo fala um casal, todo mundo fala de novo. Entendeu? Está se quebrando outra parte, você ainda. Eu ia fazer isso mesmo. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez, eu não entendi porque da vergonha que fala, então não sei. Então a gente pensa na castidade. Vocês estão com o catecismo? Quem está com o catecismo, a partir do parágrafo 23:37 e vai até o 23:50, mas a gente não vai ler tudo. A gente vai falar de forma pontual. Repete. Do 23:37 até o 23:50. 2.337 a 2.350. Não, fala devagar. Desculpa. 2.337 até o 2.350. A igreja, ela nos ensina. Então, se a gente tem dúvida de como a gente tem que viver e praticar a nossa fé, é só pegar o catecismo da igreja, que aqui tem tudo que a igreja tem para falar para a gente. Tudo que a gente precisa saber tem nesse livro. Então, ele vai falar no parágrafo 23:37. A castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa e, com isso, a unidade interior do homem em seu corporal e espiritual. A sexualidade na qual se exprime a presença do homem ao mundo material e biológico torna-se pessoal e verdadeiramente humana quando é integrada na relação pessoa a pessoa, na doação mútua, total, temporalmente limitada do homem e da mulher. A virtude da castidade comporta, portanto, a integridade da pessoa e a integralidade da doação. A castidade comporta a aprendizagem do domínio de si, que é pedagogia da liberdade humana. A alternativa é clara: ou o homem comanda suas paixões e obtém a paz, ou se deixa subjugar por elas e se torna infeliz. A dignidade do homem exige que ele possa agir de acordo com uma opção consciente e livre, isto é, movido e levado pela convicção pessoal e não pela força de um impulso interno, cego ou por mera coação externa. O homem consegue essa dignidade quando, libertado de toda a escravidão das paixões, caminham ao fim pela escolha livre do bem. Do bem procura eficazmente os meios aptos com diligente aplicação. E aí ele vai falando da castidade dentro de todos os aspectos da nossa vida espiritual, da nossa vida humana. E por que a gente trouxe essa parte? Porque a gente precisa aprender a dominar aquilo que é próprio nosso. Ou seja, se vocês pegam, quem aqui já terminou de ler o tratado? Quem já leu o tratado? Não tem. Comprar isso aí. Quem está terminando de ler o tratado? Mas está terminando, tipo assim, termina até o final do mês. Tá? Se a gente pega o tratado, São Luís, e vai rodando, porque, gente, não é sobre apenas ler o tratado, é sobre, a partir do tratado,
a gente buscar uma mudança de vida, né? Começar a organizar a casa. Então você primeiro tira, lembra do exemplo do copo? A gente primeiro tira o que está dentro para poder organizar. A castidade é a mesma coisa, porque se a gente pega o que o mundo está pregando, né, é uma bagunça medonha, a gente não sabe onde começa e onde termina. E a igreja, ela vem nos ensinar que se a gente não tiver domínio sobre o nosso corpo, sobre quem nós somos, nós vamos ter domínio sobre o quê? Como é que eu quero ser totalmente de Deus, entregar minha vida inteira para Deus, se eu não consigo controlar aquilo que é natural meu? Deus, ele não tirou de nós o livre-arbítrio, ele nos deixou livre, nos deu escolha, para a gente fazer conforme aquilo que ele nos dá como regras, que são os 10 mandamentos, ou a gente levar a vida como Zé falou de encanto, deixando a vida levar. Quando a gente busca a experiência de viver aquilo que o tratado nos ensina, essa mudança de vida, segundo os passos que São Luís nos ensina, é para mostrar que a gente precisa primeiro aprender a comandar quem nós somos. Porque pela nossa vontade mesmo, às vezes não dá vontade de vir para a mesa no domingo. Né? Por nós mesmos, não dá vontade de encarar o quadro com os nossos pecados, que a gente vai protelando. Vai protelando. Vai protelando. É quando não dá mais jeito, a gente toma vergonha na cara e vai confessar. E a castidade, ela é para nós a mesma coisa. Para o casal, é estranho quando a gente fala de castidade dentro do casamento, né? Porque dentro do casamento é o único momento que a sexualidade é livre, né? Do homem e da mulher. Mas a gente vive num mundo onde se prega que a gente guarda as coisas e usa as pessoas. Então a gente está emocionado, é normal. Quanto mais cedo melhor. Uma série de práticas que não convém consagrar. Não convém a um cristão, muito menos a um consagrado. Então a gente precisa começar a observar dentro das nossas escolhas, por isso que a gente tem que ler o tratado antes de fazer a consagração, o que eu preciso mudar na minha vida. Para eu viver bem a consagração, o que está me faltando? O Evangelho de ontem falava sobre Marta e Maria. Quem eu sou? Eu sou Marta, estou sempre preocupada, faço 200 coisas e não tenho tempo para rezar. Ou eu sou como Maria, fico rezando esperando que o Senhor venha e resolva os problemas do mundo. E aí o Padre Robson da homilia falou que a gente precisa obter o equilíbrio. Eu preciso ser como Maria e buscar a sua força, porque eu por mim eu não mudo. Por mim eu não consigo viver a castidade. Por minhas forças próprias eu não consigo ser um cristão, muito menos um consagrado. Só que a partir do momento que a gente coloca o compromisso e assume a consagração, é um caminho sem volta. Então eu não vou poder daqui 3 meses, chegar no final do ano e falar assim, Padre, sabe o que é? Eu fiz a consagração e agora não quero mais. Isso não existe. Então por isso que a gente tem que ter uma consciência muito convicta de que eu quero mudar. E a mudança, ela passa pela castidade. Como que eu estou vivendo o meu estado de vida? Será que eu estou vivendo? E às vezes a gente pensa que castidade, ela está unicamente ligada à questão do sexo propriamente dito, né? Do ato sexual. Só que a traição, a sexualidade, ela começa na nossa cabeça, com aquilo que a gente assiste, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente fala. O pecado, Jesus vai falar que o pecado ele nasce na nossa cabeça, ele nasce no nosso olhar. Como que eu me visto, né? E aí a gente fala assim, mas eu me visto para mim mesmo, com um preto fio, eu com 3 blusas e um pouco de mini saia. Não é julgando, mas eu preciso olhar para mim, para o meu estado de vida, para o meu ser cristão e falar, isso cabe a mim. Não é sobre como o outro vai se portar, é como eu, no meu particular, eu brinco muito no Cristo, eu falei assim, já pensou? Vocês me veem tudo na igreja, estou sempre de calça, de saia, de blusa. Aí vocês me veem na terça-feira, naquele pagode que tem lá na frente da Santo Antônio, de mini saia própria. É coerente? Não é coerente. Ao mesmo tempo que não adianta nada eu andar com uma saia que passa pelo chão, se as minhas atitudes, a minha fala, a minha forma de expressar, não condiz com o meu ser cristão. A forma como eu trato o outro
Então a gente precisa começar a pensar, olhar para os nossos pensamentos. O que eu estou fazendo? Será que eu estou me abastecendo de conteúdos e de materiais que são lícitos para uma cristão? E olha o que o catecismo ele vai falar. No 2338. A pessoa casta mantém a integridade das forças vitais de amor depositadas nela. Esta integridade garante a unidade da pessoa e se opõe a todo comportamento que venha feri-la. Não tolera duplicidade, nem de vida e nem de linguagem. Então a gente precisa modelando e modelando a nossa vida para que a gente possa vivê-la plenamente. E para nós, principalmente para nós que somos solteiros, é um pouco mais complicado porque, né? Tá aí tem um monte de gente que quer uma namorada, e reza para Santo Antônio, afoga São Luís, afoga Santo Antônio. Mas eu acredito no Carlos que o segredo não é afogar Santo Antônio, é arremessar ele pela janela. Ó, ele aí, pum! Aí vai que o bem aparece. Aí o bem aparece e aí a gente começa a querer, vamos juntar as panelas para ver se dá certo. Pode isso? Não é atitude, eu não posso usar a igreja, ela nos ensina sobre a integralidade. Ah, mas dentro do casamento pode usar o outro? Pode usar o outro. Não pode. Então o outro ele não pode ser meu objeto. É uma pessoa. E quando vocês se casam, vocês prometem para Deus que vocês serão como? Uma só carne, não é isso? Teve encontro de casais esse final de semana, não é isso? E como que eu vivo essa uma só carne? Entende? Santa Teresa de Ávila, ela nos ensina que a gente tem que viver para o outro como se nós não existíssemos. Porque se eu faço para o outro esperando que o outro faça por mim, que amor é esse? E aí é nesse momento em que a castidade ela entra dentro do matrimônio. Porque existem momentos próprios onde o casal é chamado a viver essa castidade. Por quê? Porque não é sobre o sexo, não é sobre usar o outro. O sexo dentro do casamento ele tem uma finalidade própria. É o ato de amor onde um se dá ao outro em oferta a Deus. E se a gente não toma cuidado, a gente acaba utilizando isso da mesma forma que se você estivesse namorando fora, solteiro, namorinho. Como que a gente tem vivido a castidade? Como que a gente tem visto os nossos olhares? Essa semana ficou na mídia o caso do cara que foi pego lá no show do Coldplay, vocês ficaram sabendo? No show do Coldplay, o Coldplay foi lá e ele lança um drone para filmar casais. E aí ele dá o flash, um cara agarrado com uma mulher e a mulher era a amante dele. E aí ficou mundialmente famoso, o cara anunciou uma empresa que estava no camarote. E aí depois disso o Coldplay ele fala, se você não for sua esposa, sai da festa canta. Justamente por conta do impacto dele. Nós estamos sendo guiados somente pela nossa cabeça ou pelas partes que nós temos da cintura para baixo. Entende? Nós estamos num mundo onde ele ensina que a gente tem que viver as nossas vontades de forma deliberada. Eu tenho que ser saciado. Mas nós somos cristãos. O que a igreja nos ensina? E para nós, solteiros e mais jovens, de menos primaveras, mais ainda, porque o bombardeio começa nas escolas, muito cedo, porque se você não fica com não sei quem passou o rolo, aí começam a duvidar, você não é homem, ou você não é mulher, porque você não está na rodinha de XPTO. E como nós estamos vivendo, como nós estamos buscando. Jesus ele nos chama a ser luz para esse mundo. E ser luz para esse mundo é nadar contra a corrente. Está todo mundo falando assim, mas você é careta porque você se veste parecendo uma velha. Muito obrigada. Me
inspiro na minha mãe, né? Foi isso que ela quer dizer. Quem eu estou inspirando? Quem está sendo o meu foco? Será que o meu foco está sendo Nossa Senhora? Está sendo Jesus Cristo? Ou está sendo as modelos? Eu esqueci como chama agora as meninas lá, os influencers. Quem estão sendo os seus influenciadores? O Padre Robson falou ontem na homilia, serão as novelas, né, que você coloca lá e quando pensa que não já a tua novela, você está lá, quando pensa que você está até torcendo, né, para que a amante ganhe e seja feliz para sempre. Né, nas novelas que antigamente tinha até um pudor sobre o que mostrava dentro do horário, agora não mostra mais. É a novela de 2 horas da tarde, a 3 horas da tarde. Sexo para todo lado, e às vezes a criança está lá assistindo, não tem problema porque já veio isso na escola. A castidade, ela começa nos nossos olhos, com aquilo que a gente vê. Será que o que eu estou vendo agrada o coração do Senhor? Será que o que eu estou vivendo agrada o coração do Senhor? Vou chamar a Nossa Senhora para assistir uma novela lá em casa. Então a gente precisa começar a buscar. E o que a igreja nos orienta diante disso? Como que eu posso melhorar a forma como eu estou vivendo o meu estado de vida? A minha vocação, o meu chamado. E aí entendam que a castidade, ela não está relacionada ao ser consagrado ou não. A castidade, ela está relacionada ao nosso estado de vida. E cada um de nós temos que viver segundo o nosso chamado. Solteiros, como está no próprio Coríntios, juízo. Casados, um casado, não fizeram sua escolha, agora vai levar até o fim. E se um estiver capengando, o outro tem que ser muleta, quando tiver força, o outro carrega. E quando os dois não tiver força, o padre carrega. O padre carrega. O padre, não é o padre que transforma o vinho, é o padre que tem que transformar o vinho. Só que a gente tem que, no sábado, a gente estava no encontro do Jovem Sarados, o Rafa falou de uma coisa que às vezes a gente pede para que Deus transforme, né, a nossa água do vinho novo, ou o nosso vinagre no vinho novo. Mas vinho novo em odre velho, o que acontece? História. Então a gente precisa entender que ser consagrado é passar pelo processo de transformar um odre velho num odre novo. É voltar a ser barro, apertar, passar pelo fogo de novo. Para que aí o Senhor venha nos dê o vinho novo. Solteiros ou casados. Mas todos nós precisamos passar por essa mudança, por essa transformação. E aí, será que eu estou de coração aberto para isso? Ah, Rose, mas eu quero me consagrar. A consagração é o caminho que nós seremos moldados. Mas eu preciso permitir que o Senhor me molde. Eu preciso que, mas Rose, eu já estou tão acostumada, eu quero fazer na janta, já estou ali ouvindo a novela, não tem nada demais. E a gente está absorvendo ali aquelas informações. A gente está absorvendo. Quando a gente pensa que não, a gente está se comportando da mesma forma. Falando da mesma forma, tratando as pessoas da mesma forma. E é natural, porque foi passando devagarzinho. O Marcelo, ele falou, o Marcelo da Maria, o Marcelo do Cristo, ele estava uma vez, a gente estava no encontro, e eu falei para vocês na última formação, as coisas de Deus é difícil. Quem aqui está lendo o tratado, quantas vezes já parou de ler o tratado? Quantas vezes assim, não, eu vou deixar para começar depois, porque não está dando para ler agora. Com áudio foi mais fácil? Foi mais fácil de ler com áudio? Então, é difícil, é moroso, mas à medida que você vai fazendo, você vai tomando gosto. A primeira vez que você lê um tratado é difícil, você não entende as palavras, você não entende o que São Luís está falando. A segunda vez que você pega o tratado, parece que as coisas fluem. Demora, é difícil no começo, mas depois dá gosto. As coisas do mundo, elas são prazerosas. Se o pecado fosse ruim, ninguém fazia. Se o diabo aparecesse pra gente, como nos filmes de terror, com aquela cara deformada, um chifre desse tamanho, umas coisas grotescas, a gente não ia querer ficar perto. A gente ia correr.
E a castidade é uma forma que ele utiliza para nos cercar, porque o sexo dá prazer. Então, o que eu tenho que fazer para isso? Combater isso. Eu tenho que fugir dessas situações. Ao solteiro, as suas próprias decisões. Se eu tenho um problema com a minha sexualidade, eu não consigo ser casto, primeiro tomar vergonha na cara e vai se confessar, né? Abandona o pecado. Depois disso, foge das situações. Se você sabe que a sua carne é fraca, você não vai ficar indo no rolezinho que você sabe que você vai cair. Você não vai ficar andando com aquelas pessoas que você sabe que vão te levar para um lugar que você não condiz ao cristão. E à medida que a gente vai fugindo dessas situações que nos levam ao pecado, nós vamos ficando mais fortes. Pode ser que a gente ainda volte, algumas vezes no confessionário, como no poema do Chaves, como arrependido, para pedir perdão pelo mesmo pecado? Pode. Mas à medida que a gente vai se esforçando e vai buscando uma vida nova, a gente vai diminuindo. Até chegar um momento em que o Senhor nos deu tanta força que a gente não vai mais cair nesse pecado. Eu preciso, mas eu continuo assistindo a novela. Puxa, na hora da novela tem terço. Tem na TV Aparecida, tem na TV Canção Nova. Rose, mas não pega a televisão. Todo mundo tem um celular e tem um YouTube. Hoje em dia a maioria das casas tem Wi-Fi. Tem um monte de pregadores, um monte de sacerdotes no YouTube. Não consigo. Coloca na playlist, vai assistir todas as aulas, todas as formações que a gente teve até agora. Fuja dessa situação. Abandone os locais que te fazem continuar nessa vidinha sem vergonha de manter esse pecadinho. Os pecadinhos do dia a dia, cara. Os pecadinhos do dia a dia. E aí? Poxa, mas eu não sei como que eu faço. Pega a Bíblia. O manual mais perfeito que tem para o cristão está lá, a palavra de Deus. Mas eu não entendo o que a Bíblia está falando. O catecismo ensina. Aquilo que você não entende na Bíblia, o catecismo ensina. Mas ainda tenho dúvida. Vai fazer direção espiritual para o Padre Robson só a partir de agosto. Porque ele está na secretaria. Então, assim, a gente vai dando desculpas, mas se a gente para ver, para cada desculpa que a gente dá, a própria mãe igreja, ela nos dá a solução. Se eu não sei o caminho para onde eu vou seguir, Padre Pio ele fala, feliz a pessoa que tem o padre como um amigo. Porque ele é a única pessoa que pode te ajudar a chegar aos céus. Claro que o padre não vai fazer para você o que ele prova de cada um. Ele vai catar você no colo e ficar te levando, tirando, buscando de madrugada na balada. Vai lá. Padre meu fazia isso, padre. Ele ficava lá esperando o povo sair da balada. Não vai fazer não. Então a gente precisa começar a buscar essa mudança de vida. Mas o meu problema é no meu local de trabalho. Não posso parar de falar com a pessoa. Muda os assuntos. Se o problema é sua roda de amigos, mude sua roda de amigos. Eu não posso achar que para tirar alguém, estufar o meu peito e achar que eu sou capaz de converter alguém, porque eu não posso. Deus conta comigo, mas Ele não precisa de mim. Porque às vezes a gente está numa conversa e um amigo solta uma piada. E aí aquela piada te constrange, te incomoda. Mas quando pensa que não, você já levou, já está lá conversando e está falando um monte de besteira. A castidade, ela começa na nossa cabeça. Depois ela vai para as outras instâncias do nosso corpo. E como consagrado, mais ainda. Porque a gente tem que pensar assim, como cristão, eu já sou o exemplo, preciso ser o exemplo para o mundo, como o Francisco fala. E talvez, para algumas pessoas, a nossa vida é a única evangélica que a pessoa vai ver. Como consagrado, eu assumo ainda mais esse compromisso. Porque eu estou falando para Nossa Senhora me ajudar nessa caminhada. E ela me ajuda, ela está disposta a me ajudar, mas será que eu estou disposta a dar os passos que eu preciso? Acabar com as piadas, desistir das novelas. E não vai ser do dia para a noite, pode ser que uma vez ou outra você caia. Você se pega, terminou o Jornal Nacional, embalou a novela, você está lá. Torcendo novamente para a noite virar a esposa. Mas o que eu preciso fazer? Será que eu estou fazendo? Será que eu estou buscando de fato viver como um consagrado?
no local ao qual eu pertenço, seja no meu estado de solteiro, seja como consagrado, eu preciso começar a olhar a minha vida de forma diferente, a fazer escolhas diferentes. E às vezes a gente negligencia a castidade. Ah, mas eu não estou saindo com ninguém. Mas às vezes a nossa roupa, o como a gente se veste, o mundo coloca que a gente se veste para nós mesmos, mas e o outro? E a caridade? A castidade, ela passa pela caridade. Como eu enxergo a outra pessoa próxima. Porque às vezes você fala assim, mas é só uma calça, mas tem gente que veste uma calça mais justa do que o justo julgamento, umas blusas que parecem mais uma lingerie do que uma camisa. Então eu preciso começar a olhar, isso é um comportamento que Nossa Senhora teria? Nossa Senhora estaria numa roda de amigos desse jeito? Falaria com as pessoas desse jeito? E aí ela vai moldando a gente. Pega quem vocês eram um ano atrás, quem vocês são hoje. É a mesma pessoa? Espero que não, mas eu estou bastante evolução, né? E como cristãos, como consagrados, nós precisamos evoluir ainda mais. Nós precisamos mudar ainda mais. A gente precisa dar mais passos, porque eu preciso entrar na forma de Nossa Senhora. E é uma escolha que vocês estão fazendo. Entende? Por isso que a gente precisa se preparar, por isso que a gente precisa entender o que São Luís vai propor para a gente como estado de vida, como viver esse ser consagrado. E aí a gente, a partir do exemplo que São Luís nos dá, nós vamos sendo moldados e ao mesmo tempo que Deus vai nos moldando, Ele vai moldando as pessoas que estão à nossa volta. Porque você começa a não se encaixar mais naquele grupo. Não precisa falar nada. Deus mesmo que vai te moldando à medida que você vai dando passos. As pessoas na sua casa começam a perceber isso. A forma como você lida com o seu casamento precisa ser modelado e ajustado a partir do seu sim. Você não vai precisar ficar falando com o seu esposo, com a sua esposa. O próprio Senhor, à medida que você vai dando passo, você vai permitindo sendo moldado, as arestas Ele vai te dando. E aí, com isso, a gente vai ficando cada vez mais próximo do objetivo principal. Porque todo mundo quer ir para o céu. Ou não? Sim. Mas você quer ir sozinho ou você quer ir acompanhado? Oxe. Você quer ir sozinho pro céu? Tu não vai não. Tem que levar para atenção, gente. Na hora que o Senhor abriu o caderno lá e falou assim, cadê essas pessoas que eu confiei a vocês? Isso é verdade verdadeira. A gente precisa estar atento. E o nosso ser cristão passa por isso. Às vezes a gente acha que é coincidência, mas para Deus não existe coincidência. Tudo está debaixo daquilo que Ele fez, daquilo que Ele propôs. O Padre Paulo Ricardo ensina uma oração que ele fala assim, Senhor, que eu não perca nenhum daqueles que o Senhor me confiou. E se a gente tem que pensar que, no mínimo, a gente tem que levar para essa Essa oração que ele falou foi Jesus. Mas eu acredito que o Padre Paulo Ricardo. Eu aprendi com ele. Então a gente precisa ter uma consciência de que pelo menos as pessoas da nossa família, nós somos responsáveis. O Padre Robson sempre fala que santo de casa faz milagre. Então eu preciso, se eu não consigo transformar a minha casa, como é que eu vou transformar fora? Se eu não consigo mudar primeiramente a mim, como é que eu quero mudar o povo lá fora? Não é com palavras que a gente muda, são com atitudes. É à medida que eu vou mudando, é a gente começar a mudar e dizer, nossa, meu marido não está reclamando mais tanto. Olha, ele pegou a toalha de cima da cama. E aí você vai mudando, as pessoas percebem. Às vezes a gente acha que as pessoas não percebem, porque no nosso dia a dia não percebem, e elas percebem. Ser consagrado é essa mudança, é ser essa luz para o mundo. E é todos os dias a gente se perguntar, quando a gente sai acordar, Espírito Santo, que eu seja a luz para aqueles que o Senhor colocar no meu caminho.
Porque senão a gente se torna pedra de tropeço mesmo sendo consagrado. Aí hoje em dia o pessoal fala muito, mas é o meu temperamento, eu vejo aí. Ninguém aqui é Gabriela. Tem alguém que conhece Gabriela? Acho que não. Para a gente viver a síndrome de Gabriela, que quase não, isso sempre fala nas ovelhas. Como que eu estou vivendo? Se o padre falasse assim, gente, semana que vem vai ser a missa da consagração. Quem está preparado para dar o passo da consagração? Ninguém. Ih, padre, vamos cancelar e começar tudo de novo. 100% preparado, nós só estaremos quando chegarmos no céu. Mas a gente precisa estar com o firme propósito de que nós estamos dando o nosso máximo. E às vezes o nosso máximo vai ser 20%. Às vezes o nosso máximo vai ser 1%. O que eu não posso deixar de fazer é não mudar. É continuar com aquela mesma vida, continuar com as mesmas conversas, continuar com as mesmas atitudes e querer que Deus faça de nós um odre novo. Aí, então a gente precisa começar a buscar o que eu vou fazer agora. Se eu não entendi alguma parte do tratado, eu tratado de novo. Quantas vezes forem necessárias. O tratado ele se torna um livro de cabeceira para a gente. Para a gente ir reconhecendo aquilo que a gente ainda precisa mudar, precisa melhorar, até a gente conseguir chegar ao céu. Lembrando que os méritos que nós estamos conquistando não são nossos, são todos de Nossa Senhora. A gente precisa ter muita convicção nisso para que depois, não chegue, depois da consagração, depois do sim que você deu, do compromisso que você assumiu, chegar para o Padre Paulo e falar assim, Padre Paulo, eu não dou conta dessa consagração não vou conseguir seguir em frente, porque não tem como mais voltar atrás. Então a gente precisa cair, o sacode de poeira, levanta, como uma criança está aprendendo a andar. Não vai. Caiu, pecou, mas levanta, só confessa. Ai, mas eu tenho vergonha de confessar com o Padre Paulo. O que nós mais temos aqui é a igreja perto de nós, para que a gente possa viver uma vida sacramental. E como cristão, a gente já tem que buscar essa vida sacramental. Como consagrado, mais ainda. Mais ainda. E não é como consagrado, não necessariamente é confissão toda semana. Né? Porque a gente tem que viver, confessar e buscar melhorar. Se a gente confessa e a gente peca, porque a gente sabe que a gente vai voltar e pedir perdão e está tudo certo, eu estou abusando da misericórdia de Deus. E a nossa confissão se torna nula. Ai, mas eu dei uma deslizada dessa vez, mas você vai dar essa deslizada até quando? Quando você vai tomar vergonha na cara e você vai parar de cometer esse deslize? Você está se esforçando? O Senhor não vai pegar você pelo braço e te tirar do lugar de onde você está. É você que não pode ir. É você que tem que escolher não estar mais. Você tem que escolher não estar mais com conversas que você sabe que não vão te levar para lugar nenhum. Então a gente precisa começar, principalmente agora que já está na reta final, a gente já começa a ver lá o lugar de pousar. A gente precisa, se a gente não fez nada até agora, a gente precisa começar a se mexer. Com compromisso e com um verdadeiro esforço. Se eu não fiz até agora, a partir de agora eu preciso fazer. Se eu não me comprometi até agora, a partir de agora eu preciso me comprometer. Porque senão vocês correm o risco de assumirem um compromisso e depois vocês vão falar assim, mas eu assumo porque o padre foi lá, o padre Walter só me convidou e eu fui. É uma escolha. Assim como o pecado é uma escolha. Assim como ser casto é uma escolha. Dom Bosco, ele fala na revelação que ele teve do céu, do purgatório e do inferno, ele fala que quando ele foi do céu, ele viu 3 tipos de pessoas. Ele falou que tinham pessoas que estavam com uma veste branca reluzente. Tinham outras que, além da veste branca, elas vestiam um cinto vermelho amarrado na cintura. E
tinha uma terceira pessoa e as roupas elas não estavam brancas, estavam acinzentadas, como se tivessem com manchas. E aí ele vai explicar que as pessoas que estavam com vestes brilhantes eram aquelas pessoas que atingiram a plenitude da santidade, que conseguiram chegar no céu de forma plena. As que tinham o cinto na cintura é que eram os castos, que entregaram a sua castidade ao Senhor. E ele vai falar que como o Senhor se alegra com as pessoas que são castas. Porque o casto é aquele que conseguiu domar aquilo que é da sua natureza humana. E por isso que a castidade hoje em dia é tão perseguida, é tão atacada, seja na juventude, seja no casal, seja com as próprias práticas dos solteiros, da fornicação, seja no casal com a traição do adultério, é tão atacado nos dias de hoje. E as outras pessoas que estavam com as roupas acinzentadas e com manchas eram aqueles que estavam morreram lá para mim, que lutaram para conseguir entrar no céu. Mas quem está? E nós? Como será que nós estaremos? Considerando que nós chegaremos lá. Como será as nossas vestes? Como será? Será que no final a gente vai falar do que Paulo falou, combati o bom combate, guardei a fé? Então a gente precisa começar a tomar as decisões para ir encaminhando a nossa vida para estar cada vez mais próximo do Senhor, cada vez mais de acordo com aquilo que a gente tem buscado para a nossa vida. E isso, não estou falando aqui quem é solteiro não possa namorar. A castidade, nós somos chamados a viver a castidade desde o nosso estado de vida. Então, enquanto solteiros, namorando ou noivos, nós somos solteiros. Como solteiros, devemos guardar a castidade. Aos casados, sejam casados, cumpram as suas atividades e respeitem o tempo que o Padre vai explicar melhor. Chegou a hora, Vamos lá. Uma hora já está sendo um pouquinho avançada, então vou procurar resumir um pouquinho, né? Também, uma das coisas, senão eu vou ficar repetindo o que a Rose colocou, né? Mas a princípio, quando você tem confissão, eu vou explicar para vocês, né? Quando algum jovem, algum adulto vem falar sobre a sexualidade, fica com vergonha de falar, né? Só que aí a gente vai passando o tempo, né? Não é que aí você vê que é obrigado a falar sobre esse assunto. Por mais que muitas vezes parece, principalmente dentro da igreja, né? Quando eu vou falar sobre sexualidade numa confissão ou numa palestra para o povo da igreja, a gente fica meio assim, né? Mas diante disso a gente vê a necessidade. Então a gente tem que deixar muitas vezes a vergonha de lado para poder ajudar as pessoas, né? Então, é uma coisa muito interessante que depois comecei a entender sobre os 7 pecados capitais, né? Que são a soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Aí de repente vem alguém assim e fala para mim, Padre, eu cometi o pecado da luxúria, né? Só que para muitas pessoas a luxúria quer dizer o quê? Poder, dinheiro, quer ter tudo bom, melhor, quer ter riqueza, né? Faz tudo para ser rico. Na realidade, isso seria pecado da avareza, né? Para a pessoa avarenta, que não quer gastar com nada, canguinha, mão fechada, né? Que atravessa o Oceano Atlântico da América lá para a Europa com um sorrisão na mão e não desmancha a nada, né? Então isso é ser avarento, isso quer dizer você querer ter o dinheiro. Agora a luxúria, os 7 pecados capitais, é justamente sobre a questão da sexualidade. O sexo desenfreado, isso é luxúria. Então depois eu pude compreender quando as pessoas iam falar sobre luxúria, não era a questão da sexualidade, mas sim a questão de ser uma pessoa avarenta, né? Isso aqui, como fechado.
A minha preocupação também, que eu ouço muito, principalmente com os jovens, né? Aqueles jovens que querem buscar realmente a viver a castidade, né? Que lutam, mas sempre estão aquela coisa que o desejo acaba caindo no pecado, por mais que querem procurar o namoro santo, acaba caindo no pecado da castidade, né? Só que a gente percebe que muitas vezes o jovem, ele quer buscar tanto essa castidade que vai no radicalismo. Ou seja, né, se ele pudesse, ele tiraria dele o desejo sexual. Só que, gente, uma coisa que eu converso muito com os jovens, principalmente com os jovens, até os quase com os adultos, a gente não pode tirar aquilo que Deus nos deu. A gente não pode deixar de aceitar aquilo como Deus nos fez. Deus nos fez com a sexualidade. Por isso que eu falei que não vou falar de sexo, mas de sexualidade. Deus nos fez homens e mulheres sexuados. E por isso eu não posso, de maneira nenhuma, querer arrancar de mim aquilo que Deus me deu. Aquilo que Deus me fez. O que eu tenho que fazer é justamente saber controlar os meus desejos, os meus instintos. É claro que, principalmente com os jovens, né, que quando vem, a gente começa a conversar com eles e fala, olha, isso é normal. Se você não sentisse atração por outra pessoa, isso seria anormal. Porque para que um homem e uma mulher façam aquilo que o próprio Deus diz, descei-vos e multiplicai-vos, então é na questão da sexualidade que vai acontecer. Se eu tirar a minha sexualidade, como vai ser depois de casado? Ou então, quando está acontecendo famoso em relação aos casados, se fala tanto sobre castidade, então quer dizer que a partir de agora a gente vai se consagrar, então como casal a gente vai fazer voto de castidade, vamos viver como irmãos? Não pode. Tanto é que a igreja, para o casamento realmente se consolidar, validar, não é somente na presença, quando os dois se ensinam na presença do sacerdote na igreja, mas o casamento realmente se concretiza a partir do momento em que acontece o ato entre o casal. Porque se não acontecer isso, o casamento é nulo. Então veja, é a questão de saber lidar com essa situação, entender. Porque quando eu me aceito uma pessoa que eu tenho na minha sexualidade, é muito mais fácil trabalhar com ela. Muito mais fácil. Porque a mesma coisa como nós somos consagrados, nós padres religiosos, nós fazemos os 3 votos: castidade, obediência e a pobreza. Eu não deixei de ter a minha sexualidade, não é porque eu sou padre, eu deixei de ter a minha sexualidade. Eu tenho. Mas eu aprendi a trabalhar com ela. Aprendi que os meus desejos não podem ser maior da minha vida, meu desejo carnal não pode ser maior do que o desejo de Deus ao me chamar para viver a vida da castidade. Eu tenho que aceitar. A partir do momento que eu aceito, é muito mais fácil eu conseguir trabalhar esse lado. É muito mais fácil conseguir superar o meu desejo carnal. E é dessa maneira que a gente tem que trabalhar, né? Os jovens, principalmente, né, nessa questão da fase da adolescência, da juventude, onde está se desenvolvendo. A gente não pode fugir disso, porque é nessa fase que tudo começa, né? A gente deixa de ser criança, adolescente, juventude, depois vem adulto. Então isso vai sendo desenvolvido dentro de nós. E por esse motivo que eu não posso, de maneira nenhuma, renunciar à minha sexualidade. Eu tenho que renunciar aos meus desejos carnais. É diferente. Porque de repente, se um jovem que pretende um dia ter uma família, aí chega lá na hora e fala assim, eu não posso, né? Eu quero tirar da minha sexualidade. E depois de casar, como vai fazer? Se isso faz parte do casamento, eu não posso de maneira de eu tirar. Volto a dizer, é saber trabalhar. Na psicologia eles chamam de canalização. Ou seja, você desvia o teu pensamento, desvia os seus desejos para outra coisa.
não para a tua sexualidade, no meu caso, como religioso. Né? Tem na passagem, é um exemplo que eu sempre dou quando as pessoas vêm se confessar comigo. Em Mateus capítulo 5. Cinco, 27 e 32. Mas na realidade eu vou pegar mais só o versículo 29. Vamos dar um pouquinho, 29 em diante. Mateus quanto? Mateus 5, 29. Diz assim: se o olho direito leva você a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder um membro do que o seu corpo todo ser jogado no inferno. Se a mão direita leva você a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder um membro do que o seu corpo ir todo para o inferno. Também foi dito: quem se divorciar de sua mulher e lhe der a certidão de divórcio, eu porém lhes digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Então, no primeiro momento aqui, sempre dou esse exemplo, a questão de pecar contra a castidade, como a Roscoe colocou. Tudo começa com o olhar. Tudo começa com o olhar. Né? Se eu olho, vai para a minha mente e vai para o meu coração, porque eu tenho desejo por aquela pessoa. Só que a gente tem que entender também que o pecar, né, quando nós mesmos rezamos, quando a gente reza, eu confesso, né? Pequei por pensamentos, atos e omissões. Então eu peco por pensamento. Peco como solteiro, o que eu desejei, né? E muitas vezes acabo caindo no pecado da masturbação. Né? Nós falamos dessa palavra aqui, né? E isso, hoje em dia, é tanto homem como mulher que a gente escuta muito no confessionário. Né? Ou então, a questão do desejo, né, do próprio casal. Se eu pequei, porque eu vi, imaginei e desejei no meu coração. Mesmo que eu não tenha o ato em si, mas eu pequei porque eu desejei no meu coração. Então, se a gente for olhar a gráfica da ferro e fogo, a gente vai encontrar um monte de gente aí, né? Todos nós aqui muitas vezes poderiam estar cegos, sem pé, sem mão, né? Mas o que Deus quer dizer? O que Jesus quer dizer com isso? O que Paulo quer dizer com isso? O que Jesus quer dizer com isso? Justamente aquilo que a psicologia fala, canalizar. Ou seja, tirar aquilo que está me levando a pecar, os meus olhos. Se eu vejo alguém na rua, se eu vejo, principalmente hoje em dia, né? Aquilo que a Rosana também colocou, a questão das novelas, que infelizmente está totalmente perdido, né? Tudo está se mostrando. Inclusive, outro dia eu assisti, né? Só para ver como que era, a novela infantil, né? Lá do SBT, a Carinha de Anjo, né? Carinha de Anjo. Se você olhar, Caverna Encantada, né? Assim, também, né? Caverna Encantada, está passando. Eu só queria assistir para ver como que é. Parece que é uma novela inocente. Eu não sou sendo assim também radical demais a coisa. Mas se você olhar, dentro da atitude das próprias crianças, ali já está começando a ter aquela questão de inveja, de competência, de uma querer ser superior à outra, ser melhor do que a outra tem mais dinheiro, que a outra não tem dinheiro. Então, por mais que inocente se pareça, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, é justamente isso, é desviar o meu olhar. Se eu não quero pecar, eu tenho que desviar o meu olhar. Quer que seja solteiro, quer que seja casado. E para acabar de ajudar hoje, né, ainda mais hoje com as redes sociais,
o que mais a gente vê também que é quase que não tem dono, sem lei. Então você acha de tudo que é bom e o que não é bom. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se eu sei que eu vou ver lá, estou lá no meu celular, eu vou cair na tentação de olhar um site que não me convém, desviar o meu olhar. Se eu sei que eu vou olhar lá, vou ver alguma coisa, se alguém na rua está me chamando a atenção, desviar o meu olhar. Isso é o mais importante. É assim que a gente consegue a luta. É assim que a gente consegue viver, viver a castidade. E viver dentro da castidade, dentro do casamento, é a mesma coisa. Foi aquilo que a Rossi leu aqui na 1 Coríntios. É a questão da fidelidade. Não é que viver a castidade dentro do casamento, não é ter mais o hábito em si com o casal, mas pelo contrário, se faz necessário, precisa acontecer. Mas como que está acontecendo esse ato entre dois? Entre quatro paredes tudo vale? Claro que não. Claro que não, isso não é verdade aos olhos de Deus. Mas a gente precisa apimentar a relação. Quer apimentar a relação? Volte ali no comecinho, quando vocês se conheceram, né? Eu estou falando isso porque a gente escuta muito nas confissões. Como que era o início do namoro? Como foi o início do casamento? Eram mil amores, mil flores, vem para cá, vem para lá, beijinho para cá, beijinho para lá. Nossa, vamos ficar linda hoje, né? Nossa, vamos continuar bonito. Só que a gente sempre vai passando os anos, a coisa não é a mesma coisa, né? Aí de repente a mulher começa a ficar assim, mais, não se ama mais, né? Não se produz mais. De repente, começa a não mais aqueles perfumes, né? Aí começa a cheirar produto de limpeza. Aí começa a falar assim, nossa, você não vai essa mulher que eu casei. Só que o homem esquece também, né? Quando a mulher olha e fala assim para ele, nossa, que diferente, na época ele tinha cabelo, né? Era assim, tinha mais cabelo, né? Não tinha essa pochete na cintura que tem hoje, né? Aí tá lá jogado lá no sofá, com aqueles shorts velhos, com a camiseta rasgada. Nossa, eu só conheço amigo que eu casei, né? Pois é, na alegria e na tristeza. Amando te respeitando por todos os dias da minha vida, né? Pois é, essa pessoa que você escolheu para estar ao seu lado, né? O que falta? Como que alimentar a relação do casal? Por que não voltar a fazer aquele prato? Eu vou preparar aquele prato que ele gosta, né? Fazer aquela janta especial, essa surpresa para ele. De repente chegar, né? Quando namorava, chegava na casa, sempre um presentinho, uma rosa, uma coisinha assim. É isso que é alimentar a relação. É voltar àquele primeiro amor, não viver somente na questão do amor. A gente pode dizer que são 3 tipos de amores que nós temos: o amor ágape, o amor filia e o amor eros. Mas hoje em dia somente o amor eros que mais prevalece. O amor erótico. Resgatem aquele amor, filia, o amor do amigo, o amor do cúmplice, aquela pessoa que você sempre tem com seu companheiro, com sua companheira. Resgata o amor ágape, o amor do pai. Isso vai alimentar a relação de vocês dois. Dessa maneira que vocês vão ver a castidade, ao respeito. Sempre quando alguém vem adulto que é casado, vem se confessar comigo, eu sempre digo uma coisa: aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Se eu quero a fidelidade da minha esposa no meu casamento, eu tenho que dar para ela também a fidelidade. É assim que é viver a castidade dentro do casamento. O respeito acima de tudo. Como a Rosa falou, de repente, é claro que muitas vezes fala assim, mas é meu instinto animal, né? Do homem. Creio,
assim. Eu posso mudar. Se eu quero realmente me consagrar, eu tenho que buscar por onde. De viver realmente a viver o meu casamento. Ver o casamento casto, o casamento com respeito, sem perder a vida íntima do casal. E lembrando que não é dentro das quatro paredes, tudo é válido, porque não é. É o respeito. Porque a partir do momento que eu falo que isso entre quatro paredes vale tudo, eu estou deixando o meu desejo carnal falar mais alto. E uma coisa que a Rosa colocou também, eu sempre falo isso para o casal. Né? A questão da sexualidade, da vida íntima do casal, não é somente aquilo que a igreja ensina, descemos e multiplicai-vos. Não é só para procriação, mas a partir do momento que o casal um se entrega para o outro, ali um está demonstrando o amor que tem pelo outro. Isso é o verdadeiro sentido de viver a vida sexual do casal. A se demonstrar o amor e o carinho que tem um pelo outro. Vivam esse momento vocês dois. Vão se consagrar, mas bem como a Rosa colocou, cada um dentro do seu estado de vida. Você é solteiro, viva se você ainda não teve o ato, viva a tua virgindade, viva a tua castidade. Se você está noivo, continue, persevere. Não se deixe levar por aquilo que a sociedade impõe, porque hoje em dia, se o casal de jovens não tiver um relacionamento íntimo, isso é anormal, seja anormal para a sociedade, mas para Deus seja normal. Viva o teu propósito, não se deixe levar por embalo das pessoas, porque da mesma maneira que o Marcos falou, né, essa questão de ter alguma coisa. Porque se não tem alguma coisa assim, se você não vai no embalo dos outros, você é diferente, então você de repente é homossexual. O importante é você prestar contas com Deus. O importante é você saber quem você é. Você não precisa ficar dando satisfação para ninguém do teu desejo. Viva aquilo que está no seu coração, o teu propósito. Seja jovem diferente no meio do jovem. Tenha a sua sexualidade, viva a tua sexualidade. Não queira arrancar da tua vida aquilo que Deus te deu, mas viva santamente. Está namorando? Procure viver o seu namoro santo. Pode sim, consegue sim. Tem uma coisa que eu sempre falo para o casal, quando está namorando e vem conversar comigo. O sinal está vermelho. Percebeu que o sinal foi para o amarelo? Opa! Vamos parar um pouquinho, vamos esvaziar, vamos pensar em outra coisa, vamos para outro lugar, para que a gente não chegue no sinal verde. Se chegar no sinal verde, acontece. Então, a questão de perseverança, de vontade, ter um propósito. Né? De repente, a gente sabe também muitas vezes do casal também, né? E a banda fala assim, mas eu preciso, mas a minha mulher não quer, então eu vou buscar lá fora. Não é assim. Respeite o momento que ela está passando, mas você, sua esposa, sabe também, né, que você também não pode ficar renegando sempre, não pode ficar arrumando desculpa sempre, mas é o diálogo, é a cumplicidade entre vocês dois. Isso é importante, o diálogo do casal. Buscar essa fidelidade um com o outro. E lembre-se sempre disso. E se fosse comigo, será que eu ia gostar? Será que eu ia gostar que acontecesse comigo a mesma coisa? Então, sempre se colocar no lugar do outro. Sempre. Casal. Em tudo. Eu não estou me referindo somente à questão da vida íntima do casal, mas em tudo. A questão muitas vezes a falta de diálogo, o maltrato com o outro, né? Muitas vezes as brigas, a humilhação, sempre se colocar no lugar do outro. E se fosse? É por isso que Jesus, quando foi questionado, como é o mandamento?
ele vai muito mais além de responder qual é o maior. Mas ele tem que dar dois. O primeiro é esse: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu espírito. E o segundo é esse: ao próximo como a ti mesmo. Porque a partir do momento em que eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu estou colocando em prática, quando está falando mais da questão da castidade, o sexto e o nono mandamento. A castidade e não desejar a mulher do próximo. Mas para que a gente também pode colocar aí, não desejar o marido da próxima. Então, que vocês vivam bem esse lado da sexualidade. Entendam bem o que é viver a castidade. Cada um no seu estado. Então, a castidade dentro da vida do solteiro. Então, que você viva realmente com aquilo que é a vontade de Deus. Preserve até o momento do seu casamento. Você quer casar? Viva a castidade dentro do seu casamento, mas sabendo como viver essa castidade. E não é para deixar de ter a vida íntima do casal, mas a questão do respeito acima de tudo. O respeito do casal. E também, agora me vem outro estado civil também, viuvez. A viuvez também é a mesma coisa. A pessoa que é viúva, ela pode novamente casar. Ela não impede. Mas ela faz um propósito, de não querer casar, de não ter com outra pessoa, então viva a tua castidade dentro da viuvez. Isso é o mais importante. Tá? Mas se você tem o desejo de casar, se ficou viúva ou se é viúva, casa, não tem problema nenhum. Mas procure viver a tua castidade também dentro do seu estado civil de viuvez. Isso é muito importante. Ou mesmo aquelas pessoas também, diante daquilo que a igreja orienta, as pessoas são divorciadas. Se o seu casamento é nulo, se você for casado na igreja, você pode casar na igreja de novo, case. Agora, se no caso você não pode casar na igreja, viva na castidade, divorciado. Você sabe que a igreja orienta. Se você é de segunda opinião, você não pode receber a Eucaristia. Aí vai dar tua consciência, de como divorciada, querer casar novamente. Só que se você casar e comungar, está em pecado. Aí vai dar tua consciência de comungar ou não. Tá? Então, se casar, comungar não. Se a pessoa é divorciada, não pode casar na igreja, que já foi casada na igreja uma vez. O casamento não é nulo. Ela casa novamente. Tá? Então, se ela é divorciada, casou pela segunda vez, ela não pode comungar. Mas ela pode casar novamente, mesmo sendo casamento No civil. No civil, não na igreja. Na igreja, só se o casamento for nulo. Tá? Aí sim pode casar na igreja, mas se ela casou uma vez na igreja, o casamento não tem como ser nulo, ela só pode casar no civil. Se ela casar no civil, automaticamente já está pecado. A gente vai comungar, às vezes a gente peca nisso, porque a gente vê muitas pessoas casadas só civil comungando. E aí o que a gente faz para a gente parar de pecar? A gente vai comungar com os olhos fechados. Olha, livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Tá? Tanto é que veio uma pessoa também para mim e falou assim: padre, o senhor precisa falar, o senhor precisa anunciar que não pode. Porque vieram falar para mim, porque eu sou divorciada, eu não me relaciono mais com ninguém. Veio uma pessoa falar que eu era ele também é divorciado, e de repente ele veio falar que ele comunga, casado, comunga. Ela falou: eu sei que não pode, eu não vou comungar. Então, o senhor precisa falar isso para as pessoas. Mas que a gente já fala. Mas é pecado mortal mesmo? Sim. Não pode. Aquele pensamento de aqui na passagem. Tá? Justamente porque aí, aquela pessoa, aqui a palavra fala do homem, mas na realidade é os dois. Se
aquele que provocou a separação e a outra parte de se casar, a poder ter sido muito maior porque fez a outra pessoa pecar também, porque casou de novo. Tá? Então, se casou na igreja, se não é casamento nulo, está em pecado mortal. Então não adianta, a gente fala, a gente orienta, né? Mas se a pessoa tem, eu sou sincero, enquanto a igreja determinar, falar que não pode, isso é pecado, eu vou seguir com a igreja. A partir do momento que a igreja chegar e falar assim, olha, não, vamos ver caso por caso, é diferente. Agora fala assim, não, porque tem aquele. Eu vou falar um exemplo aqui que a gente sempre escuta muito, tá? Mas não é direta não. Ah, mas aquela pessoa lá é ministro da Eucaristia, né? E vive em pé de guerra com a esposa, ele vive mal, trai a esposa, e por que ele comunga? Consciência. Agora aquele casal vive bem, tem segunda união, vive bem, e por que ele não pode comungar? Eu gosto do meu professor de Direito Canônico, ele sempre falava quando se levantava esse assunto na sala de aula. Não é por causa do erro de um que a gente vai aceitar o erro do outro. Né? Então, se a igreja fala que não pode, os dois estão errados, se você for olhar. É aquele que está traindo e aquele que está em segunda união, sabe que não pode. Mas eu não vou chegar assim e falar, olha, eu sei que você está traindo tua esposa, vai para lá. Como eu sei que você é segunda união, vai para lá. Eu não posso ver isso. Nenhum. Né? A gente sabe, a gente conhece, né? Assim, algumas pessoas que estão em segunda união, ou não são casados na igreja, os dois têm a liberdade de casar na igreja, mas não querem casar. A gente não pode obrigar. Mas também não posso negar comigo para ninguém. Paulo fala, né? Aquele que comunga é pecado, está comungando a sua própria condenação. Sim. Mas no caso de, por exemplo, duas pessoas que se casaram e por algum motivo se separaram, mas vivem solteiros. Embora o estado dele assim, quando as pessoas se casam, elas se casam para sempre, né? A princípio, sim. Tipo assim, eu não vou assim, por escravidão, né? Mas, voltando à pergunta, por exemplo, minha mãe, ela é divorciada do meu pai é divorciado, né? Minha mãe, ela não está em seguro nenhum. Ela poderia comungar, se ela quisesse. Pode. Desde que você, a partir do momento em que você se separa, divorcia, tá? Ou mesmo você fica viúvo. Se você não se relaciona com outra pessoa, não tem problema nenhum. Você está vivendo a tua castidade dentro da viuvez ou dentro da do seu divórcio. Tá? Então nada impede. Você pode ser até ministro da Eucaristia, sendo viúvo, sendo divorciado. Mas a partir do momento em que você se relaciona com outra pessoa, no caso do viúvo, né, se relaciona com outra pessoa e não casa, simplesmente vão morar juntos, vão dizer arroz e juntar as panelas, aí tem pecado. Aí não pode, tá? Então, se você é ministro, automaticamente você tem que deixar de ser ministro, tá? E se você está comungando, vai dar a tua consciência de querer continuar a comungar ou não, tanto no caso da viuvez quanto do divorciado, tá? A partir do momento que você está vivendo ali a tua castidade, você pode, tranquilo, sem nenhum problema, tá bom? Mais uma dúvida? Uma pergunta, não somente do que a gente conversou aqui, mas de tudo isso que a gente, eu não sei se a gente está encerrando, né?
Mas assim, diante de tudo que a gente ouviu hoje, até hoje, das formações, ficou alguma dúvida? Eu quero ouvir de vocês, a gente quer ouvir de vocês agora. Feedback. São Paulo, em uma dessas cartas, dentro do Paulo, ele comenta um espinho na carne. Aí eu queria saber se esse espinho na carne que comenta seria, por acaso, alguns interpretam como se fosse as citações contra a pureza, né? Seria isso? Olha, há uma grande dúvida em relação a isso. A gente só sabe que ele tem esse espinho na carne que ele fala, mas o que é realmente, ninguém tem certeza. Realmente alguns falam que é a questão do desejo carnal. Né? Então, que é exemplo dele também, né? Mesmo que seja o desejo carnal, porque a gente tem exemplo dele. A gente fala assim, mas são todos santos, né? For todo mundo santo. Mas se Paulo conseguiu lutar contra esse desejo da espinho na carne, a gente não consegue. Somos humanos como ele. Basta. Mas eu acho que o espinho na carne não é necessariamente só com relação à sexualidade. Porque Então, o espinho na carne te inflige uma dor, né? E qualquer uma situação que te coloca numa situação ruim, de pensamentos errados, independente de ser sexual ou não, é um espinho na carne. sim. Então, por isso na minha visão. que a gente mas é por aí, porque a gente não tem certeza do que é. Tá? Mas, diante da vida que ele tinha antes da sua conversão, pode ser, mas não é certeza. Tá? Porque assim, quando você não pense que para nós, quando a gente se consagra, a gente resolve entrar para o seminário, para a vida religiosa, não pense que é fácil, porque não é fácil não. Principalmente se você teve uma vida normal, como eu digo assim, namorou, trabalhou as coisas que você teve, e entrar para o seminário, é uma renúncia, assim, a tua vida dá uma reviravolta de 360 graus. Então no começo é uma luta constante. Tá? Então de repente pode ter sido isso também, né, em relação a Paulo. A vida que ele tinha antes. Então que nessa mudança não é fácil não. Se a gente não tiver vontade, se a gente não tiver perseverança, não tiver assim aquele chamado mesmo de responder, a gente não dá certo não. Tá? Às vezes a pessoa fala assim, porque para de casar, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro, né? A questão da gente conta tanta história. Mas aquela coisa, se a gente for olhar, não é só padre que acontece tantas coisas que acontecem por aí. Você vai ver com o pastor, você vai ver com o pai de família. São casados. Isso não quer dizer nada. Né? O Estado Civil é que vai fazer com que realmente eu tenha uma vida regrada na parte da sexualidade e da castidade. É um estado de vida que eu escolhi e que eu tenho que me esforçar para isso. E sozinho a gente não consegue. Então, com muita oração, com muita perseverança e principalmente, olhar, desviar. Tá? Tentação está cheio por aí. E se a gente não lutar, se a gente não tiver, da mesma maneira que dentro do casamento, que acontece muitas vezes, da tentação vir de um lado ou do outro, a gente também vem, a mesma coisa. A gente sempre brinca, que em relação ao casamento, a única diferença que tem é que a gente não tem esposa. Mas o resto, é tudo igual, tudo. As dificuldades que a gente passa, principalmente quando a gente é religioso, a gente mora com mais de um padre, as diferenças, a gente tem muitas vezes assim, as nossas discussões, mas a única diferença é essa, que a gente não tem esposa, mas o resto é tudo igual. Então aqui, acima de tudo, tá? Espero que não tenha se espantado com a nossa conversa de hoje, tá? Porque não é assim do padre ficar falando sobre isso, mas eu vi essa necessidade, tá? Eu senti no meu coração quando a última formação, por isso que eu insisti e falei para a moça, eles vão fazer uma formação sim. E era justamente sobre isso, para que, então, só para a gente encerrar,
que cada um viva a sua consagração, viva a tua castidade dentro do teu estado civil. Solteiro, casado, religioso e viúvo, e viuvez. Então isso é o mais importante. Tá bom? Que o desejo carnal não fale mais alto na vida de cada um de nós. Em que vocês casados vivam a castidade de acordo com aquilo que é para viver. Mas na vida íntima do casal, o respeito acima de tudo. Tá bom? Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Sim, padre, bastante gente nova, acho que é bom repetir o ano todinho. É bom fazer essa de hoje, é bom, porque às vezes a gente vê mesmo, e as pessoas entendendo que não pode comungar, o casamento civil não é válido como católico, se falar mais as pessoas, porque esse é um pecado mortal, e a nossa missão é levar as pessoas para o céu, né? Então é bom falar. Bom que o padre fale mesmo, as pessoas terem consciência que é melhor ficar sem comungar do que comungar no pecado mortal. Mas é que está. Isso acontece que nem todo mundo pensa assim, nem os padres. Tem os padres que mandam a igreja brasileira casada, né, padre? Também, não? Oi? Você falou do padre casado, o padre da igreja brasileira é casado. Alguns são casados, nem todos. Mas digo assim, tem padre, mesmo na igreja católica, que acha que assim, o importante é você, mesmo se você não é de comunhão, você não é casado na igreja, estão vivendo bem, pode comungar. Não é assim. Um padre falou para mim. Oi? Você conhece? Um padre falou isso para mim. Falava para ele, assim, que o importante é viver bem. E esse homem, ele era casado, ele tinha funcionária, ela era menor de idade, ele teve caso com ela, teve filho, separou e vivia na igreja, queria até agredir um outro sacerdote. E o padre falou para mim que o importante é ele viver bem. Então, Aquilo que eu falei. Todas essas respostas estão na Bíblia, como é que não pode? Aquilo que eu falei, enquanto a igreja falar que não pode, eu vou anunciar que não pode. Se a igreja falar assim, olha, então está liberado, então beleza, então vamos, está liberado, então pode comungar. Se a igreja falar, olha, são casos especiais, né, ver quem pode, quem não pode, aí é outra história. Mas enquanto não tiver nada oficial, aquilo que a igreja orienta. Segunda união, ou somos simplesmente vivem juntos, não pode comungar. Mas eu não vou negar comunhão com ninguém, mesmo sabendo da situação do estado civil daquela pessoa. Bom? Gente, já 10 para as 10. Quer dar boa notícia ou não? Sim. Então vai deixar você falar. Dá a ligação. Quem terminou de ler o tratado? Às vezes a gente começa os exercícios espirituais, aí sim, já para caminhar com a consagração, dia 5 de agosto. Então, quem ainda não terminou de ler o tratado, tem até dia 5, dia 7 para poder terminar de ler o tratado. Mas lembra que os exercícios qualquer pessoa pode fazer. Ah, mas eu não quero me consagrar agora. A consagração ela não é obrigatória. Lembra, a consagração é uma decisão que você toma. Para quem já é consagrado, com umas carinhas novas, para quem já é consagrado, a gente começa a ter uma playlist que o pessoal da Pascom montou com todas as lives. Depois é só mandar o WhatsApp, a gente passa todas as informações. Rose, eu perdi uma ou duas. Prioridade, lembra, é a confissão, está confessado. Então, façam a revisão de vida. Vou mandar para vocês novamente. E a revisão de vida é literalmente de vida. É tudo aquilo que vocês não confessaram. Pecado esquecido e pecado lembrado tem que ser confessado. Pecado venial tem que ser confessado. Então, faça a revisão de vida. A gente começa os exercícios dia 5 de agosto. E a missa da consagração será dia 8 de setembro, dia da Natividade de Nossa Senhora, que inclusive é uma segunda-feira. Então vai ser para celebrar a missa para quem for se consagrar. Mas eu não vou me consagrar. Fez a formação com a gente, seja bem-vindo, pode participar da missa. E
E até lá, eu vou mandando para vocês, a partir do dia 5, as orações, né, que são próprias do dia, a gente tem que fazer a formação. E lembrando que o obrigatório de leitura do tratado é particular de cada um, é consciência de cada um. Então não adianta não ler o tratado, ficar para lavado, fazer a consagração, porque o padre falou da questão da comunhão, né? É consciência de cada um. Quem está assumindo o compromisso perpétuo é vocês. Então sejam responsáveis pelo compromisso que vocês estão assumindo. Quem não participou e não é consagrado, eu recomendo que comece. A gente vai ver com o Padre Robson quem mais tem interesse de participar da formação. A gente começa uma formação nova, porque é um compromisso que é perpétuo. Então não tomem essa decisão de coração acelerado, emocionado, não, de forma consciente. Então, leia, termine de ler o tratado. Quem está no grupo, eu mandei os áudios com todo o tratado. Então, a bolsa, a Rose já sim. Agora vocês podem ler um vídeo, ler o tratado quantas vezes vocês quiserem. Tá? Para os novos, começa a turma nova. Para quem já é consagrado, pode começar a partir dos exercícios. E a gente recomenda que a população vejam, né, as aulas que foram dadas, os encontros que foram dados. Porque aí, se ficou alguma dúvida, fica mais fácil de tirar. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? O tratado ficou 50 anos escondido, então pode ficar 2 anos de O quê? Ficou 50 anos escondido o tratado? 100 anos. 100 anos, então, olha, eu pensava que era só 50. Senão podemos ficar 2 anos fazendo a formação. Tá? Não, agora tá no YouTube, aí você pode ouvir quantas vezes você quiser. Alguma dúvida, alguma pergunta? E o tratado você pode ler sempre. Eu já li umas 30 vezes. E é gostoso. Quanto mais você lê, como você falou, quanto mais lê, mais você entende. É como a Bíblia, você vai lendo, você lê um versículo de manhã, à noite, de manhã ele te passa uma leitura. À tarde ele já te acrescenta, porque a Bíblia é um livro vivo. É a palavra de Deus, ela é viva. Então cada hora que você lê, ela te passa uma mensagem diferente. Está muito bom, o Padre Rose, está muito bom. Você com esses áudios fica melhor ainda, porque às vezes você está ali na cozinha, né, e está ouvindo o áudio, depois vai no tratado, só que está pouco tempo. Eu vejo as formações, tem bastante coisa lá para aprender. Qualquer dúvida pode mandar no particular, outra coisa a gente pode perguntar, pode jogar diretamente no Padre também. Na secretaria, a pessoa não está fazendo nada para responder, né? Mas aproveite esse tempo para fazer uma formação de vida, uma confissão consciente para você fazer a consagração. Tinha me perguntado sobre a utilização da cadeia, como a gente falou em momentos anteriores. A cadeia ela não é de uso obrigatório, é bom ter, porque a cadeia faz você fazer memória, né, do compromisso que você fez. Mas se não quiser usar a cadeia, você pode usar uma corrente, né? São correntes, uma imagem de Nossa Senhora, para que a gente esteja ali o tempo todo fazendo menção. Do véu perguntado, é livre. Você pode usar se você quiser, se você não quiser, não há necessidade. Das vestes, não adianta usar uma saia no chão, né? O interior não condiz, as atitudes não condizem. E os exercícios que a gente vai fazer e preparar para a comissão no dia 8. Tiveram algumas pessoas também que me perguntaram de fazer a consagração em outras datas. Eu quero fazer no dia 8, quero fazer no dia de Nossa Senhora Aparecida, de Nossa Senhora das Graças. Façam os exercícios 33 dias antes da data da consagração. Então, se você não fosse consagrar agora no dia 8 de setembro, deixa para fazer os exercícios perto da data que você fosse consagrar. Certo? Acho que eu não respondi todas as perguntas. Você tinha falado a respeito da confissão, do exame de vida. Seria no sentido de fazer uma confissão geral de todos os pecados da vida? Pecados não confessados. Desde a última vez que você fez a confissão e não confessou direito. Então seria tipo uma confissão normal, só que. É uma confissão completa.
Essa confissão de vida, na realidade, as pessoas perguntam assim, né? Pecados do passado que eu lembrei, eu preciso confessar, que eu não confessei? Precisa. Então, a confissão de vida é isso. É claro que você não consegue ficar no chá lá, ver lá quando era criança, você fez, isso foi pecado. Aquilo está no teu coração, porque você de repente, como as pessoas muitas vezes fazem, em cima dos 10 mandamentos. Você fugiu daqueles 10 mandamentos, são os pecados mortais. Então você vai fazer um exame de consciência. Se você viu que você errou alguma coisa grave, então lá na sua adolescência, na tua juventude, você lembra que veio na tua consciência, aí você confessa. Tá? Não importa quando tenha sido feito esse pecado. Na infância, na adolescência, na juventude, no início da fase adulta. Tá? Então é isso que é o exame de consciência. Mas também agora eu vou confessar, vou consagrar. Volto a dizer, a gente tem que buscar a confissão por querer mudar de vida. Tá? Não porque o tratado exige, não porque a consagração exige. Tá? Porque senão a gente vai achar muitas vezes procurar pelo em ovo onde não tem. Pecado onde não tem. Tá? Então, a confissão, a exame de consciência, a confissão de vida, é fazendo lembrar. Se lembrou de uma coisa lá no passado, confesse. Se não lembrou agora, da consideração, veio depois, confessa depois. Tá? E não precisa ser aquela coisa assim, que eu pequei hoje, preciso não me confessar. Se for assim, a gente tem que ter parado 24 horas por dia do nosso lado. Tá? Então, cuidado com exageros, com a questão do como em relação à questão da confissão. Tá? A confissão é para ser um sacramento de reconciliação com Deus. Tá? Acima de tudo, reconciliação com Deus. E principalmente a mudança de vida. Deixar aquele pecado e procurar seguir a vontade de Deus. Isso é mais importante. Tá? Buscar por uma opção que eu quero mudar de vida, não por uma obrigação. Deus não nos obriga a nada, nem a ter como único Deus e Senhor. Ele nos dá o livre-arbítrio. Então, a mesma coisa com a confissão. Eu tenho que ir porque eu preciso me confessar, não porque eu tenho que me confessar, porque eu vou me consagrar, eu tenho que me confessar. Eu quero me reconciliar com Deus, eu quero mudar de vida. Isso é o sentido da confissão. Tá? Então, a discussão que o Rosa falou, não é a questão do exterior, mas do interior. Não é a roupa externa, mas a veste interna que precisa mudar. Isso é importante. Tá? Porque quando nós estamos comigo, a minha preocupação é justamente isso. Primeiro, que não seja um embalo, que as pessoas não venham procurar a consagração por embalo. Por causa das vestes. Não é veste externa que precisa ser mudada. É claro que algumas precisam mudar mesmo, né? Mas assim, não quer dizer da radicalidade, mas é preciso mudar o meu coração, o meu jeito de ser. As pessoas têm que ver algo diferente de mim, não somente pelas vestes. Tá? Também não precisa ser do céu, da terra para o céu, a mudança. Eu mude. Se eu vejo que realmente as minhas roupas não condizem com o meu jeito de ser, a gente fala muito das mulheres, mas só que os homens também. Hoje em dia está super misericórdia também, né? Mas roupas assim, que é embalada a vácuo, que os homens estão colocando. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós não vamos esquecer que nós somos templo do Espírito Santo. Então, eu não posso usar qualquer roupa, não posso me vestir de qualquer maneira. E principalmente, sabendo onde que eu estou. A gente fala das mulheres, mas muitos homens vêm de chinelo, vêm de bermuda para a missa. Porque está calor. Isso aí eu vou lá para o shopping, mas para a igreja eu não posso vir uma hora só, vir de calça comprida, com camiseta com manga, nada impede de vir. Então, é isso o mais importante, tá? O verdadeiro sentido que é se consagrar a Jesus Cristo por meio de Nossa Senhora. Tá bom?
Vou para casa, já é 10 horas. Agora aqui, ó. Eu tenho em casa, comigo a gente pode continuar. Então, que diante desses momentos que nós vivenciamos, que agora vamos dizer assim, já estamos na reta final, então depois é importante vocês, aqueles que queiram se consagrar no dia 8, então depois vai passando para a Rose, para a gente já providenciando. E mais importante, como ela falou da questão da cadeia, gente, o menos é mais. O mais importante, quem tem que ver o que vocês estão fazendo é Jesus Cristo e Nossa Senhora. Porque usa a cadeia, usa uma coisa discreta, não precisa ficar chamando a atenção. Porque usa a cadeia, usa com a questão de uma medalhinha de Nossa Senhora. O mais importante é você saber o que você está fazendo. É que o Senhor veja no teu coração, acima de tudo, o desejo de se consagrar a Ele. Amém? Então pensamos a Nossa Senhora, que cada dia mais nos ensine a servir ao seu Filho Jesus, que ela nos ensine a sermos humildes, simples e, acima de tudo, viver aquilo que o seu próprio Filho mais nos pede, que é viver o amor, a sua misericórdia, que a gente possa realmente nos consagrar a Ele, tendo Ele como único Deus e Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria da Igreja, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz. Deus, uma boa noite. O Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado por terem vindo. Por perseverar.